Existe um padrão tão recorrente nas organizações que tem nome próprio, Cassandra Complex. Cassandra, na mitologia grega, tinha o dom de prever o futuro, mas uma maldição que fazia com que ninguém acreditasse nela. Nas empresas de hoje, o analista que faz o alerta incômodo é a Cassandra. Hoje eu vou te contar a história de Lucas, analista de riscos que passou meses tentando impedir um desastre que ele havia calculado com precisão, e do gerente que tinha todas as informações e escolheu ignorá-las. E no final, eu vou te mostrar algo que essa história revela sobre como as organizações tratam o portador de más notícias. E por que isso é um dos problemas mais caros do mundo corporativo. Lucas trabalhava como analista de riscos numa distribuidora do setor alimentício, vou chamá-la de Food Dish. A empresa distribuía para redes de supermercados e o negócio dependia de uma cadeia de fornecedores confiável. Em março daquele ano, a empresa começou a negociar um contrato com um novo fornecedor de proteína, vamos chamá-lo Fornecedor X. O volume era grande, R$ 4 milhões de pagamento adiantado em troca de preços 15% abaixo do mercado por 18 meses. Lucas foi acionado para fazer a análise de risco do fornecedor. O que encontrou preocupou imediatamente. O relatório de Lucas tinha 7 pontos de atenção: dívidas com fornecedores secundários, 2 processos trabalhistas recentes, queda de 40% no quadro de funcionários nos últimos 8 meses, demonstrativos financeiros com irregularidades contábeis, 2 diretores que haviam saído nos últimos 6 meses, atraso nos pagamentos de obrigações fiscais, e endividamento bancário que superava o patrimônio líquido da empresa. 7 bandeiras vermelhas. Agora deixa eu te contar como o gerente respondeu a esse relatório, e o que ele disse para Lucas na reunião que aconteceu 3 dias depois. A reunião foi entre Lucas, seu gestor direto, e o gerente comercial responsável pelo contrato, vou chamá-lo de Eduardo. Eduardo tinha 42 anos na empresa, era visto como produtor de resultados consistentes, e havia desenvolvido pessoalmente o relacionamento com o fornecedor X. Ao longo de 8 meses de negociação, a reunião durou 40 minutos. Lucas apresentou os 7 pontos do relatório com dados, fontes e contexto. Eduardo ouviu com paciência crescentemente diminuída e, ao final, disse algo que Lucas transcreveu no sistema de gestão de projetos naquela mesma tarde: Lucas, eu respeito seu trabalho, mas você é muito pessimista. Toda empresa tem problemas financeiros. O que eu tenho aqui é uma oportunidade de reduzir custo de fornecimento em 15% por 18 meses. Se eu deixar isso passar por causa de um relatório com hipóteses, vou precisar explicar ao VP comercial por que recusei um contrato lucrativo. Você vai explicar isso comigo? O relatório foi arquivado. O contrato foi assinado na semana seguinte. Pagamento adiantado de R$ 4 milhões. 92 dias depois da assinatura, o fornecedor X pediu recuperação judicial. A empresa havia se endividado além da capacidade de operação durante a pandemia e havia conseguido manter a fachada de funcionamento com contratos de adiantamento como o que fechou com a Food Dish. Os R$ 4 milhões da Food Dish entraram numa conta que já estava bloqueada por credores prioritários. Na prática, o dinheiro estava empatado num processo judicial que duraria, na estimativa dos advogados, de 2 a 4 anos. A Food Dish também enfrentou ruptura imediata de fornecimento, precisou buscar proteína no mercado spot a preços emergenciais, 23% acima dos preços normais, para honrar seus compromissos com os supermercados clientes. O impacto total calculado: R$ 4 milhões bloqueados no processo judicial, R$ 1,1 milhão em custos adicionais de fornecimento emergencial nos 60 dias seguintes, e potencial perda parcial do contrato judicial. As expectativas eram de recuperar entre 20 e 40 centavos por real. E agora vem a parte que define o que aconteceu com Lucas e com Eduardo. Porque as empresas não têm só o problema de tomar decisões erradas, tem o problema de como respondem quando o erro vem à tona. O departamento jurídico da Food Dish iniciou uma investigação interna para entender como o contrato havia sido aprovado. Lucas foi chamado para depoimento. Apresentou o relatório original, os registros do sistema mostrando que havia sido arquivado sem resposta, e as notas da reunião com Eduardo. Eduardo foi chamado em seguida. Não havia, por parte dele, nenhum registro de análise das objeções levantadas por Lucas, nenhuma contra-análise encomendada, nenhuma verificação adicional após a reunião. A investigação concluiu que o processo de aprovação havia falhado. Um relatório de riscos com 7 pontos críticos havia sido descartado sem qualquer revisão formal por uma instância superior.
Eduardo foi realocado para uma função sem gestão de equipes e sem autorização para aprovação de contratos acima de R$50 mil. Lucas foi promovido a coordenador de gestão de riscos, uma função nova, criada especificamente após o incidente, com reporte direto ao CFO e poder de veto formal em contratos acima de R$1 milhão. A empresa também implementou um processo de revisão independente obrigatória para contratos com adiantamento acima de R$500 mil. A história de Lucas e Eduardo é uma história sobre incentivos e sobre como as organizações respondem ao portador de notícias ruins. Eduardo não era um incompetente. Era um bom gerente comercial num sistema que o recompensava por fechar contratos e não o recompensava por evitar contratos ruins. Seu bônus dependia de volume de negócio fechado. Não havia nenhuma consequência prevista para ignorar um alerta de risco, até que o alerta se materializasse. Lucas estava num sistema onde sua função era identificar problemas, mas sem poder de decisão e sem mecanismo formal de escalonamento quando suas análises eram ignoradas. Duas pessoas no lugar certo, fazendo o que deveriam, mas num sistema que não conectava o trabalho deles de forma eficaz. E aqui está a conexão com o tema mais amplo deste canal. Quando empresas implementam inteligência artificial para apoiar decisões, elas frequentemente replicam esse mesmo problema. A inteligência artificial gera alertas. Alguém com autoridade ignora o alerta porque contradiz o que quer fazer. O sistema falha não por limitação tecnológica, mas por design organizacional. A questão não é se a análise foi feita, é se há uma estrutura que garante que a análise seja levada a sério. Você já foi o Lucas nessa história? Já avisou sobre algo, foi ignorado, e depois o que você disse se concretizou? Conta nos comentários. Não precisa de detalhes que te identifiquem. Só o contexto geral e o que aconteceu. Porque esse padrão, o analista que avisa, o gerente que ignora, a empresa que paga o preço se repete em todo o setor, em toda a escala, com frequência que deveria ser alarmante. Inscreve no canal. Nos próximos vídeos eu começo a série sobre funcionários subestimados, histórias de pessoas que enxergaram o que ninguém quis ver e o que aconteceu quando tiveram razão.